programa Saúde e Cidadania é uma parceria entre os cursos de Medicina, Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Unifoa. Ele tem como objetivo fazer uma conexão com a população, visando contribuir com informações destinadas à prevenção da saúde. Estamos aqui com a professora e doutora Sônia Moreira, especialista em Psicologia da Saúde há 12 anos, para explicar um pouco sobre o tabagismo. Sônia, o que é o tabagismo? O tabagismo atualmente é entendido como uma doença. Isso porque percebeu-se que ao longo do tempo, a nicotina, que é uma das substâncias que compõe a formação do cigarro, causa no seu usuário uma repetição de comportamento, fazendo com que ele sempre vá buscar novamente aquela sensação de prazer que ele obteve quando utilizou a nicotina através do cigarro. Hoje, nós temos no Código de Identificação de Doenças, o CID-10, que é uma versão bastante atualizada de identificação mesmo dos tipos de adoecimento, o tabagismo, já previsto como uma referência, aonde ele causa, então, outras doenças nesses usuários, os quais serão vítimas de comorbidades, ou seja, o sujeito fuma e ele aparece com uma pneumonia, e ele aparece depois com enfisema, e ele aparece com um câncer. Então, algumas dessas doenças provocadas pelo uso do tabaco e dos seus derivados já são previstas nesse Código de Identificação de Doenças. Hoje em dia, o governo vem trazendo para mais próximo das comunidades e das equipes de saúde possibilidades de tratamento, uma vez que é reconhecida já reconhecido o tabagismo enquanto doença. Se ele é uma doença e se 80% das pessoas que fumam não conseguem abandonar o uso do cigarro sozinhos, então existem os tratamentos que são oferecidos para que essas pessoas possam se utilizar deles. E quais que são essas doenças que a pessoa fumante está mais propensa a desenvolver? Isso. Existe um número muito vasto de doenças que podem acometer os tabagistas. E o nosso corpo como um todo, todos os nossos sistemas, podem ser alvos de doenças em decorrências do uso do tabaco. As doenças cardiorrespiratórias também estão, assim, em grande destaque nesse momento. Os infartos, os enfisemas, também as doenças neurológicas, ou seja, o andamento do cérebro, como isquemias, os acidentes vasculares cerebrais, doenças também relacionadas à circulação. Você vê esses pacientes que têm amputações, né? E eles conseguem chegar a um momento da vida que amputam e ainda continuam fumando. Ou seja, os vários tipos de câncer que aparecem em decorrência do uso do cigarro e que são comprovadamente 80% dos casos de câncer são tabagistas, e isso é um número bastante significativo e assustador. Quais os tipos de câncer que as pessoas fumantes têm mais propensão a desenvolver? Geralmente, um câncer de pulmão é um campeão de audiência aí dentro dos tabagistas. Em 100 casos de câncer de pulmão, 80 deles são tabagistas. Isso são dados disponibilizados pelo INCA. Outros cânceres também acontecem, que são os de cabeça e pescoço. Então, nós temos o de cabeça, cérebro, pescoço, laringe, faringe, boca, língua, ou seja, toda a região onde nós temos um contato direto com o cigarro. E outros, como bexiga e outros ainda de pele, e que vão se desenvolvendo, às vezes, ao longo de uma vida com o uso do cigarro. No próximo bloco, iremos falar sobre os outros riscos que o fumante corre. Então, eu fumo já há mais de 30 anos. Aí eu entrei num programa, né, que aconteceu aqui em Dedafou, um programa do Ministério da Saúde, e fiz um tratamento que foi muito válido, né? Aí consegui parar. Parei por em torno de 5 meses e tive uma recaída e voltei e estou fumando novamente. Mas não desisti não, vou parar de novo. E não é fácil parar, tanto que os próprios médicos falam que não existe ex-fumante, existe fumante em recuperação. Então você está sujeito a tentar parar e ficar muito tempo, né, e achar que conseguiu e ter uma recaída e voltar. É muito difícil, não é fácil não. Mas eu tenho amigos que parou, eu tenho uma irmã que conseguiu parar também através do programa. O programa é muito bom.
O programa é em torno de 3 meses. São em torno aí de 12 sessões, né? Mas é muito válido, é muito bom o programa. A gente faz a inscrição, né? Tem os locais, né, adequados, os locais certos. A gente faz a inscrição e começa o tratamento. Aí esse tratamento ele vem é avaliado, né, por médico, tudo direitinho e tal. E o próprio médico vê a sua necessidade de uso de adesivo, o uso de goma, né, uma goma de mascar também que auxilia bastante para parar de fumar. E assim, você começa o tratamento, vai fazendo, igual eu fiz uso de adesivo, entendeu? E consegui parar. O período que eu fiquei sem fumar, eu me senti muito bem, entendeu? Me senti muito melhor, né, do que quando fumando. Estamos de volta com a doutora Sônia Moreira para falar sobre o tabagismo. O fumante passivo, ele corre o risco de desenvolver doenças também? Sim, o fumante passivo, diferente do que muitos pensam, ele corre 3 vezes mais risco que desenvolver doenças do que o fumante ativo. Parece até um convite a ser fumante ativo e não ser passivo. Mas por quê? De qualquer forma, o fumante passivo ele está inalando diretamente toda a toxicidade das substâncias que o outro fumante, o passivo, coloca no ambiente. Então, ele se torna alvo dessa toxicidade eliminada na fumaça de uma forma muito mais direta que o fumante ativo. E as grávidas, quais seriam os riscos para a gestante e para o feto? Com certeza, a gestante, fumante, tabagista, ela coloca o seu bebê e o seu feto em contato com inúmeras possibilidades de adoecimentos graves, inclusive na formação desse feto, na sua formação neurológica, morfológica. É bastante importante que as gestantes que são fumantes e que são tabagistas tenham acesso com exclusividade e de uma forma prioritária aos tratamentos que são oferecidos pelo Ministério da Saúde. Isso no sentido de fazer não só com que a sua qualidade de saúde e de vida seja resgatada, mas também com que a saúde do seu feto não seja comprometida de uma forma drástica. Professora, o cigarro ele faz mais mal do que o charuto? Não existe nenhum estudo que diga que o cigarro faz mais mal que o charuto ou que o charuto faz mais mal que o cigarro. O que nós sabemos é que todos os instrumentos que são combustíveis e que são utilizados para queima do tabaco e que tenham o tabaco na sua constituição são maléficos, sejam eles quais forem, seja fumo de rolo, seja qualquer um deles. Então, o importante é se saber o seguinte: existe a disponibilidade de fumo, esse fumo com certeza será prejudicial à saúde. No próximo bloco, voltaremos com mais informações e algumas dicas para quem quer parar de fumar. Bem, o cigarro definitivamente faz mal para qualquer pessoa, principalmente para os praticantes de esporte. A nicotina e o alcatrão contido no cigarro vão impregnando os pulmões, e esse alcatrão, principalmente o alcatrão, o organismo tem uma grande dificuldade de eliminar essa droga do organismo, do corpo. Então ele vai grudando nos alvéolos. À medida que o alcatrão vai grudando nos alvéolos, ele começa a prejudicar essa troca gasosa do gás carbônico, que está sendo eliminado pelos pulmões, do oxigênio que está entrando também nos pulmões. Então, vai criando-se uma massa formada pelo alcatrão que impede a troca gasosa. Os alvéolos, eles são porosos, por onde passa exatamente as moléculas de oxigênio e as moléculas de gás carbônico. E ali fica entupido por conta do alcatrão. Não havendo essa troca, o que acontece? O alvéolo ele começa a inchar, porque o gás carbônico quer sair, mas está obstruído, e não consegue sair, aí aquele alvéolo estoura, como se fosse uma bola de soprar. Naquele local onde o alvéolo, vamos dizer assim, estourou, cria uma cicatriz e nunca mais aquele alvéolo funciona.
Essa cicatriz é conhecida como efizema pulmonar. Bem, todos nós sabemos que a atividade física exige bastante oxigenação do sangue, porque nós precisamos de oxigênio para alimentar as células, porque ali é feita toda a questão energética, num processo aeróbico, por exemplo. Então o organismo precisa de oxigênio para produzir energia e fazer o músculo se movimentar. O fumante, ele tem uma capacidade de absorção menor de oxigênio do que qualquer uma outra pessoa que não fuma. Logo, o desempenho físico dele vai ser prejudicado, a resistência vai ser minada e ele não vai conseguir ter um desempenho atlético, uma performance adequada para a prática do esporte. E o que a gente vê é um cansaço imediato. Quer dizer, o fumante, na primeira corrida que ele dá, ele já para sentindo falta de ar. Na verdade, ele entra em débito de oxigênio, porque o gás carbônico que está no seu organismo tem dificuldade para ser eliminado rapidamente, por conta, como eu já disse, do alcatrão e da nicotina que está impregnado no pulmão, e ao mesmo tempo o oxigênio não entrando na rapidez que precisa entrar, né, ele vai simplesmente sentir muito cansaço. É muito comum, durante a atividade física, o coração aumentar o batimento cardíaco, a gente respirar de forma mais rápida. Por que nós ficamos ofegantes? Exatamente para oxigenar mais rapidamente o sangue. Bom, essa é uma medida que o organismo toma, ela é automática, né? O aceleramento cardíaco, o aumento do batimento e da respiração estão em conjunto. E esse movimento busca rapidamente oxigenar o sangue. Mas definitivamente o pulmão de um fumante ele não tem toda essa capacidade funcional. Por isso que ele sente um cansaço, a pessoa não consegue dar conta e ela para de fazer a atividade logo em seguida. Estamos de volta com a doutora Sônia Moreira, que agora falará um pouco sobre algumas dicas para quem quer parar de fumar. Como que a pessoa que quer parar de fumar pode fazer? Hoje existem muitas possibilidades para as pessoas que querem deixar o cigarro e não conseguem, podem lançar mão. Uma delas é o tratamento disponibilizado pelo Ministério da Saúde, onde a pessoa dentro dessa unidade básica de saúde da família vai ser captada por essa equipe e junto a essa equipe ela vai fazer uma entrevista dando algumas respostas para algumas perguntas que serão feitas, isso para poder identificar qual o grau de dependência de nicotina que essa pessoa tem em relação ao cigarro. Esse grau pode variar de 0 a 10 e para cada grau de dependência existe um plano de tratamento específico que pode variar da terapia de reposição de nicotina, que são adesivos de nicotina de 0, 14, de 7, 14 e 21 miligramas, que são utilizados às vezes em dose dupla ou não, dependendo do grau de dependência dessa pessoa, junto com outras medicações que são previstas pelo Ministério da Saúde, como antidepressivos e etc., para que possa auxiliar essas pessoas no tratamento. Obviamente, existe um preparo também dessa equipe num acolhimento terapêutico, onde esses grupos se reúnem num total de 12 encontros, uma vez por semana durante 3 meses no mínimo, tentando fazer com que a troca de experiência e a convivência entre os membros promova um suporte emocional para que essas pessoas possam conseguir deixar o cigarro. É todo um aparato ou toda uma possibilidade que existe de recursos que pode fazer com que essas pessoas possam parar de fumar. A base do tratamento oferecido é sempre a terapia de cognitivo-comportamental, aonde nós começamos a mudar pensamentos para poder fazer com que essas pessoas mudem comportamentos e atitudes. Então, a partir do momento que elas reformulam uma forma de pensar em relação ao cigarro, elas vão automaticamente reformular uma forma de agir. E para isso, então, existem nesses grupos terapêuticos dicas de terapias cognitivo-comportamental para que elas possam se adaptar à ausência do cigarro. Além disso, é dado a elas a oportunidade de trazer para esses grupos as suas angústias
que são provenientes da cessação do tabagismo, que a gente chama de abstinência. Então, nesse momento em que essas pessoas estão começando a deixar o cigarro, ou que elas já deixaram o cigarro, elas passam por momentos de abstinência que, se não são bem conduzidos, ou se não são bem orientados, elas podem voltar a fumar, e aí se perde todo um desejo e uma intenção de parar de fumar. Então, é nesse sentido que os tratamentos podem ajudar essas pessoas. É saber que existe tratamento e saber que os municípios têm acesso a esses tratamentos gratuitamente e que, por essa forma, também é passado gratuitamente aos usuários, favorece toda aquela pessoa no contexto nacional que deseja parar de fumar. Doutora, quais são os benefícios para a pessoa que quer parar de fumar? Olha, quando essa pessoa pensa em parar de fumar, o grande benefício que ela já está tendo de imediato é a possibilidade de uma vida com mais saúde imediatamente após a parada do último cigarro. Então, o que as pesquisas indicam é que nas primeiras 3 horas, 4 horas sem fumar, essa pessoa já tem normalizado os seus níveis de pressão arterial e batimentos cardíacos. Com a médio e longo prazo, essa pessoa vai experimentando outros benefícios. Isso em termos de saúde física. E isso sem falarmos na questão econômico-financeira. Em termos de saúde, ela vai, ao longo de um processo, a cada dia que ela está livre do tabaco, ela vai sentindo no seu dia a dia, na sua disposição, na sua forma de estar no dia a dia, mais cansada ou menos cansada, ela com certeza estará menos cansada, ela vai verificar que os benefícios vão se aproximando. E sobre os danos causados pelo cigarro ao longo do uso, né, dos anos de uso, eles podem ser revertidos quando a pessoa para de fumar? A grande maioria dos malefícios provocados pelo uso do cigarro, graças a Deus, tem uma remissão importante a partir do momento que a pessoa para de fumar. E óbvio que existem adoecimentos que se tornam crônicos e que aí, dependendo da intensidade e do grau de avanço dessa doença, será difícil reverter. Muito obrigada, então, pela sua colaboração, doutora Sônia. Eu que agradeço a todos. A gente agradece. Obrigada. E o nosso programa fica por aqui. Até a próxima.